E até que aconteceu uma situação que eu vou ter que tomar cuidado aqui para colocar essa situação. O programa estava num auge tão grande que na época eu tive que pegar muito no pé da Babi. E é muito curioso eu falar para você, eu tive que pegar, porque a ilusão, quem está em casa, Vilela, achar que um diretor de programa ou que um executivo de televisão toma decisões isoladas. Tá. Sempre que um diretor toma uma decisão, aquilo está sendo pautada pela... respaldada pela emissora. Entendi. Pela direção que está acima dele. Você já teve reuniões, conversou... Você foi direcionado. Entendi. Às vezes você tem que demitir uma pessoa e essa pessoa vai ficar brava com você, mas se a empresa não quisesse que você fosse demitida, por mais que insistisse na demissão, ela não seria validada. Claro. Porque tem alguém acima de mim. E aí, por orientação artística do próprio Silvio, eu comecei a ter que pedir algumas correções para a apresentadora. E a apresentadora começou a se sentir muito desconfortável. E eu acho que as correções pedidas tinha coerência. Entendi. Primeiro, o Silvio entende muito televisão, tanto que ele tem uma televisão. Ele é dono de uma. Segundo, ele é o patrão. Então o patrão decide o que ele quer dos seus talentos e dos seus produtos. E terceiro, tem que se respeitar uma figura como o Silvio Santos, que construiu o império de comunicação e a carreira irretocável que ele construiu. Mas eu não podia expor as ordens que eu recebia do Silvio para a apresentadora. E eu percebi que essas ordens, que não eram nada demais, envolvia figurino, envolvia, às vezes, postura, irritou a apresentadora. E aí a apresentadora... Começou a desgastar o relacionamento. E aí acontece um fato muito chato na época, que a gente começou a não se falar mais. Putz. Eu lembro que uma vez eu cheguei para passar roteiro com ela no camarim e tinha um segurança na porta dela. E aí o segurança, pois não? Eu falei, pois não, digo eu, quem é você? O cara falou, sou segurança da apresentadora. Eu falei assim, daqui da Anhanguera para fora. Eu sou funcionário do SBT e eu tenho livre acesso aqui. E aí, cara, naquele dia aconteceu uma situação chata porque eu tinha que passar roteiro. E o roteiro é a essência de um programa que vai ser exibido. Pra quem não sabe, passar o roteiro é o quê? Você vai falar, vai começar assim, a gente vai chamar tua convidada e você faz isso. É meio uma dança, né? De você combinar como vai ser. É um encaminhamento, um direcionamento de como o programa vai se desenvolver com os convidados, com a plateia e com você mesmo. Entendi. Você ter noção do que você deve fazer com os convidados. Para não ser pega de surpresa, certo? Isso. E aí... não conseguiu fazer? Eu esperei, voltei, não entrei no camarim. Esperei voltar, esperei me ser chamado, não fui chamado para passar roteiro. E aí eu falei, bom, aí tive que informar o Lafon, que era meu chefe. O que estava acontecendo? Falou, tá acontecendo isso, o que eu faço? Ele falou assim, você volta lá e passa o roteiro. Simples assim. Simples. Você é o diretor, se impõe, meu filho. E aí, cara, eu voltei. Quando eu voltei, eu já dou de cara com a apresentadora saindo do camarim. E aí nós vamos direto pro estúdio. E eu fui conversando com ela. Olha, vai acontecer isso, tal. Tipo, não nos falamos, assim, não teve diálogo. Eu fui só passando. Fui só passando. Vai acontecer isso, tal. Eu subo pro switcher. O switcher é o lugar onde o diretor fica. Monitores. Tem os monitores com as câmeras. Sim. Que mais? Tem todo o equipamento. Diretor de corte. Tem o Paquito lá. Tem o Paquito. Era ao vivo ou não? Era gravado. Então não tem um lance da audiência, né? Não tinha. Nesse caso não tinha. E aí sim, aí tem lá toda... Tem o operador de VT, tinha o operador de VT, tinha o cara do operador de caracteres, né, que são os GCs do programa. Assim, a equipe inteira, um staff inteiro. E eu sou o diretor-geral que comanda aquela equipe. E aqui eu tenho quem? Só o Paquito. Faz tudo aqui. Mas você tá bem servido. A lenda do Paquito, né? E aí eu já subi meio mal com aquele clima pro switcher. Pô, fazer um programa, começar o programa assim já? Não, né? e na época, Vilela, o programa ele era tão bem cotado, bem visto, que a gente só recebia convidados de primeiro time. Ah, é? Não é o caso do seu podcast hoje aqui, né? Era só convidado top. Só gente importante. Mas quem, por exemplo, passou por lá? Cara, quem tava...
banda. A gente recebia, sabe, de autoridades políticas, a grandes artistas, a banda, a grandes Entendi. empresários. Nesse dia você lembra quem que era o convidado? Acho que tava a Suzana Werner na época. Tá. Tinha, não lembro. Tinha gente muito importante. Tá. E aí eu subo pro Switcher contrariado com aquela história, né? Eu tava fora do meu campo de visão do que ia acontecer. E aí tinha o meu redator lá embaixo. E aí eu cheguei pro meu redator e falei assim, por favor, leva o ponto pra apresentadora. Ponto, pra quem não sabe, é Minha comunicação. comunicação que você fala direto no ouvido dela. Exatamente. E aí ele foi levar o ponto. E aí eu começo a testar o ponto. Né? Tipo, Vilela, tá me ouvindo? Opa, tô aqui, viu, Domar? Ok, Fala. Vilela, você me ouve bem? Tá Sim, chiado? sim. Não, tá bom, tá Né? bom. Tá bom? Ok. Tá bom. Quer que eu fale mais baixo, mais longe do microfone? Porque às vezes o ponto muito dentro do ouvido atrapalha o Tá. apresentador. E ela... Aí o meu redator falou assim, olha, a apresentadora não vai colocar ponto. E sempre colocava. Sempre colocar ponto. Putz. E aí eu falei assim, coloca... Que a produção usa um fone também? É. Eu falei, então coloca o fone no ouvido dela que eu preciso falar com ela. Pra eu não falar no talkback, que a gente chama de a voz de Deus. Que todo mundo no estúdio escuta. Escuta. E aí ele colocou o fone nela e eu falei pra apresentadora, olha, temos uma gravação para fazer, temos convidados importantes. Eu sei que o clima não tá bom, mas vamos deixar isso de lado e vamos focar no produto. Depois a gente senta, a gente conversa. Se não tiver mais clima, a gente aperta as mãos e vamos embora. Ela falou assim, eu não vou colocar o ponto. Putz. Aí eu pego o telefone, né? O diretor tem um ramal do lado para falar com a direção da casa. Eu pego o telefone e ligo pro meu chefe. Ó, a situação tá ficando intransponível, o que eu faço? Ele falou assim, cancela a gravação. O quê? Ele falou, não, peça de novo para ela usar o ponto. Se ela não colocar, você cancela a gravação. Com os convidados lá. Tudo lá. Toda a estrutura, aquilo custa dinheiro. Nossa, são... Passagem de avião das pessoas, plateia, sei lá, 300 pessoas na plateia, enfim. Caramba. E eu sabia que ao cancelar a gravação, aquilo viraria um problema gravíssimo. A situação se tornaria mais do que insustentável. E aí, de novo, peço para o meu redator lá embaixo levar a comunicação à produção e expliquei, olha, por favor, argumentei e tal. Não vou colocar o ponto. Aí não colocou o ponto. Eu abri, que a gente chama de a voz de Deus, que é a voz do estúdio. E aí, Vilela, eu posso ter errado, porque eu simplesmente poderia... eu errei. Eu poderia simplesmente ter cancelado a gravação. Mas eu resolvi argumentar o cancelamento da gravação. Então eu abro o talkback e falo: senhores convidados, agradeço a presença de vocês nessa tarde hoje aqui no CDT da Anhanguera, que é o SBT. Agradeço toda a plateia. Esse programa se desenvolve com trabalho de equipe. A apresentadora tem uma comunicação direta comigo, que é um ponto. Isso facilita o fluxo de gravação. E por indisciplina da apresentadora de não querer usar o ponto, a gravação está cancelada. Putz. Eu podia não ter usado esse argumento na época, né? Só fala, tá cancelado, está cancelado e pronto, por enfim. motivos maiores. E aí eu falei assim, então por disciplina da apresentadora, a gravação está cancelada. Cara, foi uma vaia da plateia. E aí... Todo mundo lá esperando. A apresentadora, não sei se empolgou com a plateia, e começaram a gritar comigo, ih, fora, ih, fora. Um negócio, sabe, chato pra caramba, muito estranho. E aí eu viro pra equipe, e aí eu exerci a minha responsabilidade, não autoridade, a minha responsabilidade de diretor. E falei, desliga a câmera, desliga a luz, recolhe tudo, tá cancelada a gravação. E saio do switcher. E vou pra sala do meu chefe. E ali eu entrego o cargo. Bom, o programa depois teve uma linha, não digo que foi por isso ou pela minha ausência no programa, por eu ter saído. Mas o programa adota uma linha completamente diferente. Vai para outro caminho. Outro caminho e, sei lá, pouco tempo depois o programa acaba. E você vai para algum lugar ou você fica... Eu saio de lá e volto para a Record para dirigir Gilberto Barros. Tá. Só que, quando o programa acaba,
eu perdi completamente. Aí sim, aí aquelas coisas da época, né? Tornou uma coisa pública. Ah, né? saiu na imprensa. Imprensa, enfim. Desceram a lei em mim e tal. E eu sempre tive por princípio, na época, não responder nada. Você não respondeu, não deu sua versão nem Não nada? dei. Hoje, quando fala, hoje eu tenho advogado que vai atrás e toma providência. Porque existe muita irresponsabilidade hoje quando se lida com o nome das pessoas. Claro. Enfim, e eu e a Babi, a gente rompeu. Eu dei o nome dela. Eu rompi com a apresentadora a Não, partir você já tinha falado o nome dela. Mas, enfim, Ah, tá. rompemos Tá. e nunca mais nos falamos. E aí, anos depois, eu vou encontrar com ela, hoje em dia. E aí? Eu estava num cargo de direção lá dentro da emissora. E aí ela era atriz, e aí nós puxamos essa história. Cara, e foi muito legal, porque eu nunca acredito que exista raiva ou mágoa eterna quando um dos lados não está disposto a reconhecer e a perdoar. Perfeito, perfeito. E aí nós sentamos e conversamos. É bom, né? E eu me desculpei com ela por ter tido essa... Pela forma como... como eu encerrei a gravação. Ela entendeu que ela estava num momento... Ela era muito jovem. Que ela estava num momento de grande exposição, sabe, comercial. Né? Era queridinha das empresas, das Sim. marcas. A mídia tratava ela com a... Ela foi capa da revista Veja, pra você ter ideia. A revista Veja foi assim, a queridinha do Silvio Santos. Nossa, era a aposta do Silvio Santos. Era a aposta do Silvio. O Silvio apostou nela para ela ser, no futuro, a nova Hebe. Exato. Porque ela era uma pessoa, assim, muito dedicada. Ela tinha uma habilidade para entrevistar as pessoas. Uma capacidade de entrar em temas delicados como sexualidade com uma naturalidade, uma espontaneidade que eu nunca tinha visto. E ela era muito carismática. Total. A plateia amava, a plateia morria de tesão por ela. E aí a gente tem essa conversa, há um pedido de desculpas mútuo, há um perdão mútuo e há também uma lamentação de ambos os lados. Porque se tivesse tido maturidade da parte dela, entender o papel do diretor e, por consequência, eu entenderia o lado dela, eu não duvido que ela estivesse no ar hoje com uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira. O programa não tinha sido interrompido. Não tinha. E aquilo acho que trouxe consequências para ambos os lados, para mim e para ela. Eu ainda acho que ela é uma grande apresentadora, é uma mulher muito inteligente, muito estudada, carismática, sabe conduzir uma plateia e um programa. Mas aquilo, infelizmente, rompeu as possibilidades de sucesso e até de estrelato para ambos os lados. Claro. Eu como executivo, como diretor, e para ela como apresentadora. Claro, porque era uma soma, né? Mas conversamos depois, né, nunca fomos amigos, mas trocamos mensagens de telefone. Hoje eu tenho gratidão pela oportunidade de ter dirigido ela, porque foi um produto de muito sucesso. Tenho muito carinho e acho que a televisão hoje tem espaço para uma pessoa como ela conduzir um programa tão grande quanto foi aquela que ela fez. Com certeza.